ouçam. Bom dia a todos, graça e paz. Vamos ficar em pé, os que podem, vamos abrir a palavra de Deus e lermos juntos Provérbios, capítulo 15, de 28 a 33. Provérbios 15, 28 a 33, vamos ler de forma em uníssono. Diz assim a palavra de Deus: O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. O olhar do amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos lábios sentem as suas bragas. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire conhecimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Amém. Pedir ao nosso irmão, o presbítero Fernando, que ore ao nosso Deus nesse início de EBD. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Obrigado pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas nessa semana que se encerrou. E na semana que se inicia, Santo Deus, nós pedimos que o Senhor renove as tuas bênçãos sobre a vida da tua igreja, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que aprendemos do Senhor. E hoje nós pedimos que o Senhor traga à nossa mente, ao nosso coração, as palavras santas do Senhor e que possamos colocá-las em prática. Entendemos que precisamos ser formados conforme a tua semelhança. Por isso, queremos dispor o nosso coração aqui para que o Senhor trabalhe conosco. Ajude-nos, pois somos maus. Somos propensos a não querer a imagem do Senhor nas nossas vidas pelo pecado que habita em nós. Mas por misericórdia, Senhor, ajuda teus servos aqui. Tudo isso nós pedimos, agradecidos ao Senhor e alegres por estarmos aqui na casa do Senhor. Em nome de Jesus fazemos isso. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Deixa eu ver. O Abner está? Abner, vem até aqui à frente, por favor. Tivemos na última leitura sequencial lá no nosso espaço antigo, o presidente da mocidade, e agora um representante da nossa UPA. Abra a sua Bíblia para poder acompanhar a leitura que o Abner vai fazer no profeta Jeremias, capítulo 37, de 15 a 21. Jeremias, capítulo 37, de 15 a 21. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa, e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: Disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ouve, ó rei, meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali.
Então ordenou o rei Sedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Amém. Obrigado, Abner. Vamos louvar a nosso Deus cantando o hino no dia que vai ser projetado. Temos boletins? Temos boletins, né? Então, está aí impresso no boletim o hino que nós vamos adorar nosso Deus. Nesse momento, você que veio preparado pode participar trazendo os dízimos e ofertas até aqui à frente. Senhor Deus, santo, soberano, graças te damos, ó Pai, por este momento de culto em tua casa. Neste momento, ó Pai, queremos te agradecer pelos dízimos e oferta que o teu povo trouxe à casa do Senhor. Abençoe, ó Pai, a estes recursos, abençoe o conselho dessa igreja, para que possam usar, ó Pai, cada valor deste para o cuidado da tua igreja, a expansão do teu evangelho. Dê sabedoria, Senhor, aos teus servos.
esteja com as tuas ovelhas, ó Pai, que trouxeram a Ti aquilo que é devido. Abençoa, ó Pai, a vida de cada um. Abençoa os seus trabalhos para que trabalhem com justiça. E abre a porta, ó Pai, para aqueles que se encontram em desemprego, sem um sustento para o seu lar. Esteja com estes e os abençoe a vida de cada um. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos para a nossa palavra pastoral e abrir as Escrituras em Mateus, capítulo 11, versículos 23 e 24. É o texto que está até no boletim, na capa do boletim. Se você quiser acompanhar pelo boletim a leitura do texto. Mateus 11, versículos 23 e 24. O tema é mais rigor. Todos? Mais rigor. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operados os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mateus 11, 23 e 24. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, nós te rendemos graças pela Tua palavra. E nesta manhã, Pai, no primeiro dia da semana, dia da ressurreição, nós nos alegramos, Pai, porque o Senhor, por misericórdia, nos convoca, Pai, para adorar o Teu nome e para ensinar-nos, para exortarmos, consolarmos. E pedimos que, mais uma vez, pela Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Faz isso, Pai, porque confiamos no Senhor e cremos que a Tua palavra é viva e que só o Teu Espírito pode trazer vida por meio dela, edificação, e é o que pedimos para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, certa vez eu fui visitar um idoso, já saudoso, falecido, e ele estava com Alzheimer. Eu me recordo que as conversas repetiam, ele contava as suas histórias e a maioria delas ligadas ao Evangelho, na sua infância, no interior, e como foi a vida na igreja, como seus pais o ensinavam. Mas era curioso que ele repetia várias vezes a mesma frase. Olha, pastor, você sabe que eu tive um grande privilégio? Eu fui criado no meio do povo de Deus. Que privilégio eu tive. E aí conversava, contava histórias, e ele falava, pastor, o senhor sabe o grande privilégio que eu tive o privilégio de crescer no meio do povo de Deus. Certamente alguns aqui que são da Bahia já ouviram esse relato meu. Foi de fato algo marcante, porque o que ele mais repetia era: que privilégio eu tive de crescer no meio do povo de Deus. Que privilégio eu tive. Irmãos, Cafarnaum teve esse privilégio. Cafarnaum foi escolhida por Cristo para que, em parte do seu ministério, ele executasse ali milagres, ele pregasse a vinda do reino, o próprio Deus encarnado ali no meio deles. Se você voltar a alguns capítulos, depois em casa você pode fazer isso, no capítulo 8, Mateus vai mostrar o tanto de milagres e de ações que Cristo efetuou ali em Cafarnaum. O texto fala de endemoniados que eram trazidos a ele, muitas curas efetuadas por ele, a sogra de Pedro foi curada ali, e foi de tal modo que Mateus vai dizer, Cristo fez isso em Cafarnaum para se cumprir aquela profecia que todos nós conhecemos lá de Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, curou as nossas dores. Cafarnaum teve o privilégio de ser
a porta-voz do cumprimento desta profecia a respeito da pessoa de Cristo. E aí Cristo chega diante dela e daquelas cidades impenitentes e diz: olha, ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, ai de vocês, ruína, juízo para vocês. Por quê? Porque vocês tiveram o privilégio. Ah, que privilégio! O Deus encarnado ali no meio deles. Mas eles não deram ouvidos. E aí Cristo faz também uma referência à profecia de Isaías a respeito da Babilônia. E diz: olha, você acha que vai subir até aos céus? Isso nos recorda a Torre de Babel. Não, tu vais até o inferno. Irmãos, Cristo fala em outra parábola também assim. Vocês sabem de qual, provavelmente. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Adolescentes, crianças, vocês têm o privilégio, grande privilégio, de estar aqui hoje na casa do Senhor. Povo de Deus reunido, aprendendo a Bíblia, aprendendo as coisas de Deus, aprendendo a amar a Deus acima de todas as coisas. Desprezar esse privilégio e crescer, dizer assim: ah, mas eu não quero ir mais para a igreja, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não gosto mais disso. Desprezar isso, desprezar os ensinamentos do próprio Cristo. Vocês têm o privilégio, e nós todos temos o privilégio de vivenciar a obra de Deus no meio do seu povo. E desprezar isso é desprezar aquele que é soberano. Quem estava ali dando essa palavra de juízo para Cafarnaum era o Deus eterno, soberano, encarnado, dizendo: juízo para vocês, o juízo será maior. E a soberania é mostrada no texto, por exemplo, quando Cristo decide, quando o Deus eterno, na sua soberania, decide não efetuar aqueles sinais que foram efetuados em Cafarnaum. Ele não efetuou em Sodoma, não efetuou em Gomorra. Ele quis que fosse assim. E aí ele diz: olha, se fossem efetuados lá, eles teriam se arrependido. Então vocês são piores do que eles. Perceba, haverá mais rigor para aqueles que tiveram acesso ao Evangelho, acesso à pessoa de Cristo e desprezam a pessoa de Cristo, do que aqueles que não tiveram tamanho privilégio. Isso traz alerta para a igreja do Senhor. Obviamente, a salvação pertence ao Senhor, Deus é soberano sobre a salvação, mas aqui no texto há uma questão de responsabilidade. Responsabilidade de estar recebendo o alimento espiritual e, pela misericórdia do Senhor, suplicar e batalhar diligentemente pela fé que foi entregue. É o que Judas fala lá na sua carta. Exorto-vos a batalharem diligentemente pela fé que vocês receberam. Que privilégio eu tenho de ter crescido ou de estar no meio do povo de Deus, de vivenciar tanta boa dádiva da mão do Senhor. O seu cuidado, o seu zelo, sua correção paterna, de um pai que corrige o filho a quem ama, e tratar isso como graça barata, como diz Paulo em Romanos 6:1. A graça é superabundante, então eu vou pecar. De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. Irmãos, Deus nos chama à vida de santidade, a pegar este tesouro que recebemos nas mãos e viver com diligência, a não desprezar a pessoa de Cristo. O autor aos Hebreus traz alguns relatos sobre esta ideia de voltar à vida antiga, de conhecer, até experimentar dos dons celestiais, das coisas espirituais, e dar meia volta e crucificar de novo para si o Filho de Deus. Nós não somos da fé que retrocede para a perdição, diz o autor aos Hebreus. Então, olhe para Cristo. Perceba o privilégio que temos de viver a vida de Cristo. E não despreze, porque haverá mais rigor para aqueles que conheceram o Evangelho. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, diz o autor
aos Hebreus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ler mais uma vez? Mais rigor. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operados os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mateus 11, 23 e 24. Amém. Que Deus nos abençoe. Temos visitantes de primeira vez na nossa EBD. Temos. Vou pedir que vocês fiquem de pé, por favor, e digam os nomes de vocês. Zildene. Seja bem-vinda, Zildene. Vocês aí atrás? Valdir e Karine. Sejam bem-vindos também, tá? Podem sentar. Mais alguém? Não? Vamos conhecer os aniversariantes dessa semana. Dia 14, hoje, tem a Rebequinha. Tá por aí? Tá aqui. Dia 16/9, aniversário de casamento do diácono Pablo e da Juliana. Eles não vieram, mas o Pablo já mandou quantos anos de casado eles estão fazendo. Dia 18, também aniversário da Ingrid. A Ingrid está aí? Não? E dia 18 também da Silvana. E também temos outro aniversário de casamento, que foi nessa semana, dia 11, do William e da Lana. Podem vir aqui à frente. Mais alguém que nós não temos o nome faz aniversário essa próxima semana, aniversário de casamento? Não? O William já falou que 25. Também. E o diácono Pablo também já falou, 18 anos. Eles estão fazendo. À noite, eles, se Deus quiser, estão aqui, aí a igreja pode parabenizá-los. Vamos orar por esses aniversariantes. Baixe sua cabeça e ore conosco. Senhor bondoso, Deus e Pai, como o Senhor é magnífico e nos permite, Senhor, estar aqui na Tua casa nesta manhã, ó Deus. Um povo pecador, mas que o Senhor recebe, ó Deus, as nossas orações, os nossos louvores, pelos méritos de Cristo, ó Deus, e não por nós mesmos. E isso é graça do Senhor, Pai. Nós te agradecemos nesse instante por a vida desses irmãos que estão aqui, Senhor. Também, ó Deus, por aqueles que não puderam estar, esses aniversariantes, ó Deus, que completam mais um ano, seja de casamento, ou seja de vida. E nós cremos que eles estão aqui sustentados pelo Senhor, ó Pai. Sem Ti, Senhor amado, nós não temos como prever ou saber como seriam suas vidas, mas nós acreditamos que estar contigo na Tua casa é infinitamente melhor, ó Deus, do que estar longe de Ti. Então, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela vida da Rebeca, pela vida da Silvana, pela vida da Ingrid, ó Deus. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem conduzido, Senhor, essas mulheres. Mesmo a Rebequinha ainda tão pequena, o Senhor tem guardado, Deus, o seu coração. E nós pedimos que assim seja, ó Deus. Use os seus pais, a sua família, todos os ambientes onde ela está, para que ela possa, dia a dia, sempre ouvir da Tua grandeza e da Tua bondade. Que ela nunca, Senhor, se desvie dos Teus caminhos. E quando dúvidas ou questões vierem ao seu coração, que elas sejam, ó Deus, encontradas respostas nas Escrituras, ó Deus. A abençoa, Pai. Abençoa, Senhor amado, a vida do William e da Lana quanto casal, e do diácono Pablo e da Juliana. Que eles sejam, ó Deus, também sustentados pelo Senhor, admoestados pelo Senhor. Que eles ouçam, ó Deus, a Tua palavra, seja ela lida, seja ela ouvida, ó Deus, na igreja ou em outro ambiente. Que eles sejam homens, ó Deus, de fato, líderes de sua casa, sacerdotes, ó Deus, que servem. Que elas sejam mulheres, ó Deus, que se submetem a essa autoridade, como se submetem, Senhor, ao Senhor. Crendo que seus esposos, ó Deus, sempre farão o mesmo, honrando a Ti em primeiro lugar, ó Deus, e depois a elas no casamento.
que elas possam, Senhor, ser ministradas pelo Senhor em todos os ambientes. E esses casais, ó Deus, vivam fortes para a Tua glória. Assim que nós te pedimos, ó Deus. Nos abençoa durante todo esse dia e recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Alô? Antes dos nossos avisos, nós vamos chamar as nossas crianças até aqui à frente, para que possamos estar orando por elas nessa manhã, que elas possam estar aprendendo mais do Senhor. Quero pedir ao nosso irmão o presbítero Edson, que venha até aqui e ore, faça essa oração pelas nossas crianças. Logo depois, as crianças já vão sair para as salas, e aí nós vamos proceder com os nossos avisos. As pessoas que vão depois dar os avisos já fiquem aqui próximo para poder a gente já dar os avisos. Temos 2 da SAF, um da UPH e um outro da igreja. Vamos orar, crianças queridas, irmãos também, vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, te agradecemos por esse momento, Senhor, que separamos para pedir pelo coraçãozinho dessas crianças. Eles vão agora para as salas e os professores haverão de ensinar a eles a Tua santa palavra. Ó Senhor, como dependemos do Senhor? Qual é a nossa expectativa que eles aprendam tudo, Senhor? Se não for o auxílio, a condução do Teu Espírito Santo, trazendo a Tua santa e inerrante palavra à mente e ao coraçãozinho desses pequenos, Senhor. Faz isso, nós te pedimos, Pai, humildemente. Abençoa-os e separa o coraçãozinho deles para o Senhor com exclusividade, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa as famílias representadas por eles também. Ajuda-os, ó Pai, nesse intento comum de conduzir esses pequenos a Cristo. Nós te pedimos, ó Pai. Abençoa grandemente os professores, dá Teu favor, Tua graça a cada um. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, Pai. Amém. Pronto, acompanha aqui as tias. Vamos estar saindo para as nossas classes. Nessa porta maior aqui, tá? Nessa porta lateral, ok? Tom, venha. Vem, Tomzinho. Por aqui, vem. Mas aqui, Bia, tu tem que ser por aqui. Todo mundo sai por aqui. Bia, chama a Luísa. Bom dia, irmãos. Passando rapidamente para lembrar, nós já teremos um outro chá se aproximando, agora na nossa nova casa. Daqui a 2 semanas nós vamos ter o chá da Luísa. A Luísa é filhinha do Joabe, da Isabel e irmã do Henrique. Então, a gente vai fazer no mesmo formato após o culto. Vamos nos programar e lembrar de trazer fraldas de tamanho M ou G. Certo? Um bom dia do Senhor para todos. Meus irmãos, aos homens, meninos, né? Jovens também, lembrando que próxima sexta é o nosso acampamento lá na Lagoa do Catu, Machos do Futuro. Então, tem um link na UPH. Vou mandar esse link também, o Adonias, para jogar no grupo da UMP, para os jovens também estar fazendo a inscrição. Vai estar conosco o pastor... Esqueci o nome do pastor. Pastor Isaac. Pastor Isaac trazendo a palavra para a gente na sexta e no sábado.
Então, a oportunidade para todos os homens da nossa igreja estarem presentes. Bom dia, irmãos. Lembrando às mulheres a leitura do livro Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam, dando continuidade aí ao estudo da Esposa Excelente. Esperamos que as irmãs leiam, ouçam os audiobooks de que forma forem, mas a leitura ela é proveitosa para nós, porque às vezes a gente tem umas vozezinhas na nossa cabeça que a gente imagina que é verdade. Tem a ver com o velho homem, não é? Então, é importante que a gente alinhe isso com o que a palavra de Deus nos tem a falar. E, ao final desse mês, nós teremos a culminância da leitura desse livro, dia 27, com a nossa querida Sônia, às 18 horas, aqui na igreja. Eu tenho um aviso aqui, irmão, mas semana passada, quando eu estava dando o aviso sobre as questões daqui do templo, lá de fora, a pequena Olívia, filha do nosso irmão Jean e Juliana, ela disse assim, não sei para que gastou esse tempo todo, eu resumo isso em 4 palavras, não pode fazer nada. Aí eu ouço, viu? E aí eu fui perguntar, mas você acha que é isso mesmo? Não sei para que gastou aquele tempo todo. Ainda insistiu com o negócio lá. Mas está certo. Irmãos, eu quero só relembrar algumas questões de forma bem rápida. Em primeiro lugar, agradecer aos irmãos, porque quase tudo aquilo que eu falei aqui, rapidamente os irmãos já fizeram valer, né? Então, não vi ninguém entrando com comida, a gente não viu ninguém ficando por aqui. As crianças até vieram aqui uma hora, mas é normal, né? Elas é o jeitinho delas. Elas arrumaram um canto lá na graminha ali e já ficaram por lá. Então, eu quero reforçar isso aqui. É simples, porque se a gente deixar alguma comida aqui dentro, eu até disse, se cair, chame alguém para ajeitar, porque senão durante a semana enche de bichinho aqui, né? Então, a gente tem que lembrar desses cuidados. A gente tem locais ainda muito perigosos aqui. Quando eu digo muito perigosos, a gente não precisa ficar com um terror. Mas, por exemplo, se você vê uma criança, a gente deixa tudo fechado com cadeado, mas a gente não sabe, a gente está em obra ainda. Tem uma montanha de entulho ali debaixo, ali embaixo. Então, são coisas que podem machucar uma criança. A gente hoje ainda acha parafusos, né, aqui. Então, eu peço aos irmãos que ainda nos ajudem com esse cuidado, porque nós temos resto de obra, e esse resto de obra pode machucar. Não machucou ninguém até agora, só o Marcão mesmo. O presbítero Marco meteu o pé no negócio, furou o sapato dele, foi até o pé. Isso na época da obra mais pesada. Mas, graças a Deus, fora isso, nada mais aconteceu. Eu quero lembrar do uso do campo. O pessoal que gosta de futebol, traz uma bolinha, não vai poder usar o campo durante qualquer atividade aqui do templo, nem a quadra. Porque, às vezes, os meninos eles trazem uma bolinha, entram na quadra, mas não deixe. Se você vê seu filho ou qualquer outro, não deixe usar durante qualquer atividade que a gente tem aqui, a não ser quando eles estiverem realmente liberados. A questão do auditório. Aqui, como os irmãos viram, eles fecharam as portas, elas estão abertas para sair. Dê preferência da sua saída daqui, em alguma necessidade, pela porta do fundo, vá pela lateral e vá pelo fundo, para que não fique movimentação aqui. Não estou dizendo com isso que em nenhum momento você não pode sair numa necessidade por aqui. E elas estão abertas sempre, a todo tempo, de dentro para fora. Se você chegar ali e empurrar, você vai abrir ela. Por quê? Porque é a questão de segurança. Mas entrar, já não consegue entrar mais, só consegue entrar lá por trás. Mas qualquer porta fica 24 horas aberta, de dentro para fora. Tá bom? Eu queria só fazer mais um aviso, que esse é importante. Com relação ao lanche, certo? A gente estava acostumado no lanche, as irmãs, antes do final, elas já saíam correndo aqui na sede anterior, para preparar o lanche, para quando acabasse, você já saía e estava lá a mesa colocada. Não vai ser mais assim, e é simples, a gente penalizava esses irmãos do final.
Às vezes, antes da bênção, as irmãs já estavam saindo porque estavam querendo preparar as coisas para que ficasse tudo pronto. Só vai sair no final, tanto na escola dominical quanto no culto. E aí, não adianta ficar ali na cozinha, e aí, cadê, não sei o quê. Elas estão preparando. Então, você fica por ali, conversando, batendo papo. Assim que elas estiverem com tudo pronto, elas botam para o lado de fora, e aí todo mundo lancha, naturalmente, tá bom? Então, assim, esse é um cuidado mesmo. Fila, né? Você fala lá. Como é? É porque a gente está com um problema lá, que na frente da cozinha tem um balcão que ainda vai ser colocado. E, naturalmente, a fila vai andar por ali. Como não tinha nada, ficou só a portinha, ficou todo mundo ali na portinha. Comida, comida. Queremos comida. Mas, assim, 2 cuidados. Esperem as irmãs acabarem. E, naturalmente, quando tiver aquela... Façam uma filazinha direitinha para a gente não ter problema. Pastor Isaac. Ainda não? Pastor Timóteo tem o último aviso ainda. Mas só avisando que depois aqui, que terminamos essa parte, antes do pastor Isaac assumir a classe dos adultos, os jovens e adolescentes, aí sim, saem para poder participar das suas classes, tá ok? Irmãos, sobre a questão do dia 4 de outubro, nós ainda estamos com as obras e tudo, ainda em andamento durante a semana, mas lembre-se, do dia 4 de outubro, você convidar outras pessoas para virem. A gente já indica você, não vai caber aqui no templo, com certeza não caberá as pessoas todas aqui no templo. Então, você que é da igreja, não chegue e ocupem o templo inteiro, e chegam os visitantes, ficam do lado de fora. Então, dê preferência aos visitantes em relação ao dia 4. Você traz alguém e aí você ocupa o espaço e deixa o visitante do lado de fora. E é uma oportunidade que ele tem, às vezes, de ouvir a palavra que ele não vai ter em nenhuma outra ocasião. Às vezes, você traz alguém que nunca foi à igreja, e essa é uma preferência, inclusive. Nós queremos chamar pessoas que conhecemos de outras igrejas, sim, é lícito você fazer isso. Mas chame alguém que não conhece o Evangelho. Vai ser uma oportunidade, talvez, ímpar na vida dele de ouvir a palavra do Senhor. Então, dia 4 de outubro, convide outras pessoas para estarem conosco. Outra questão sobre retirar as crianças após a escola dominical. Você ir buscar as crianças. Aguarde, a gente vai, assim que acabar a escola dominical aqui, a gente vai dizer, olha, aguarde 5 minutos ou 10 minutos. A gente vai ter o tempo direitinho, já está combinado já com o pessoal do departamento infantil, para eles darem o horário exato de você buscar as crianças. Isso porque estamos nos adaptando ao fim do intervalo que tínhamos na sede antiga, tá bom? Então, como não tem mais esse intervalo, o horário das crianças ficou mais espremido um pouco. E aí a gente vai se ajustando até chegar num ponto comum, e aí a gente vai melhorando cada dia, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Jovens e adolescentes se dividem agora, e aí, já em sequência, o pastor Isaac trará a escola dominical. Bom dia, meus irmãos. Queria só perguntar para o diácono Hélio qual o nome do filho dele. Cada uma, né? Pessoal, para quem não está no grupo da igreja aí, pede para entrar, porque hoje o nosso projetor falhou, então os slides foram enviados para o grupo da igreja. Só você abrir o seu celular aí rapidinho, abrir o linkzinho aí, você vai poder acompanhar. Infelizmente, talvez a letra esteja um pouco pequena no seu celular aí. Mas eu vou ler, vou tentar falar o que precisar ser falado para você poder acompanhar. Vamos orar para a gente iniciar? Feche seus olhos.
Vamos falar com o Senhor. Deus Santo, a gente agradece o tempo que a gente já teve até aqui, juntos como igreja, pelo louvor, pela exortação da palavra, por esse dia, Deus, que é dedicado a Ti, que é dedicado a buscarmos a Sua face, a Sua presença e a adorá-lo. Que o Senhor nos capacite, Deus, para que a gente continue a fazer isso, de maneira que o Seu nome seja exaltado em todo o tempo e que o nosso coração se achegue a Ti como a única esperança da nossa vida e o único Redentor e Salvador das nossas almas. É o que te pedimos, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos hoje continuando uma série, se eu não me engano, o nome da série é Seitas e Heresias. No nosso caso, a gente está falando de heresias, porque a gente hoje vai tratar do catolicismo romano. E aí a gente tem um grande desafio, na verdade. Se o pastor Timóteo demorou 4 semanas para falar sobre a última bem-aventurança, dava para passar muitas semanas falando sobre o catolicismo. Mas o objetivo não é esse, é que a gente consiga ser rápido, né, de alguma forma, para a gente poder meditar e pensar um pouco a respeito dessa religião que é o catolicismo romano. O que a gente precisa entender de forma inicial para a gente conseguir compreender todas as complexidades do que é o catolicismo e das diferenças entre o catolicismo e o protestantismo? A diferença básica é que há um problema de autoridade. A autoridade é basicamente o que divide, o que separa a Igreja Católica Romana da Igreja Protestante. A gente vai ver exemplos disso na medida que a gente prosseguir, mas só para enfatizar e auxiliar você a entender, na Igreja Protestante, a autoridade é a Escritura e é Cristo que escreve, que envia a sua palavra ao seu povo. Na Igreja Romana, na Igreja Católica Romana, a autoridade, segundo eles, é a Escritura e a tradição da Igreja. Qual é o grande problema disso daí? O problema disso daí é que a Escritura ela é a mesma desde o princípio até hoje. Se você pegar a sua Bíblia no vernáculo, né, no grego, no hebraico, ela vai ser a mesma Bíblia que foi escrita há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, 4.000 anos com Davi. É a mesma Bíblia. Ele foi escrita e ela está sendo passada de geração em geração. A tradição da igreja, ela muda a cada concílio. Então, por exemplo, é muito comum você encontrar no catolicismo romano papas que rejeitam o ensino de um outro papa logo que ele assume o seu governo. Então, tem casos, por exemplo, de 4 papas que tiveram problemas uns com os outros seguintes. Assim. Um papa chegou e ele falou a respeito da veneração de Maria. E aí um dos primeiros papas, eu acho que é Pio XII, alguma coisa assim, ele falou, nós não podemos adorar Maria. Aí o papa que vem em seguinte, que acho que era o João VI, João III, sei lá, não lembro mais os nomes, porque esses detalhes eu não peguei. Mas ele falava assim, não é que a gente não pode adorar, a gente não pode venerar, mas ele aceita já um tipo de adoração. Aí o outro Papa vem e ele fala assim, nós temos que adorar Maria. E aí o outro Papa vem e fala, nós temos que tomar cuidado com a adoração a Maria. Então, assim, em quem que a gente acredita? E a gente vai tocar nisso hoje, que a gente vai falar sobre a infalibilidade papal, que eles não erram. Se eles não erram, como que 4 papas falam coisas diferentes? Como que hoje, por exemplo, não o atual, mas o anterior, o outro papa anterior, ele falava, por exemplo, que não havia problema na homossexualidade. Quer dizer que todos os outros papas do passado que condenaram a homossexualidade, eles estavam errados? Porque todos são infalíveis, né? Supostamente, segundo a doutrina católica. Então, assim, a tradição ela muda o tempo todo, vem um novo papa com um novo pensamento, a igreja muda de pensamento, a cultura muda a igreja da Europa é de um jeito, a igreja americana é de outro jeito, a igreja brasileira é de outro jeito. Em qual igreja a gente acredita, qual pensamento a gente acredita,
Esse é o grande problema da Igreja Católica Romana, porque a tradição, ela guia a igreja e, ao guiar a igreja, ela acaba ligando a igreja para heresias que estão totalmente contrárias à Escritura. E, nesse sentido, apesar deles ainda dizerem que a Escritura ela está no mesmo nível que a tradição da Igreja Católica, já é evidente que a tradição da Igreja Católica está acima da Escritura, porque hoje a tradição diz uma coisa, enquanto a igreja diz outra coisa. E é isso que a gente vai tentar ver hoje aqui, porque o nosso objetivo é que a gente consiga perceber que, segundo as Escrituras, as tradições da igreja elas estão erradas e elas dizem algo que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela não diz. Então, a gente vai começar tratando da suficiência das Escrituras. E aí a gente vai pensar em 2 Timóteo 3, dos versículos 14 a 17. Você pode abrir aí na sua Bíblia. E quem tiver uma voz forte, alta aí, por favor, faça a leitura para nós. 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. Obrigado, irmão Cássio. Aqui nós temos 2 pontos sendo enfatizados pelo apóstolo Paulo. O primeiro é a questão da continuidade do ensino baseado no texto da Escritura. Ele está falando, olha, Timóteo, eu não estou falando coisa nova para você, não. Eu estou falando algo que você já aprendeu. Aprendeu, obviamente, da sua mãe, da sua avó, que está lá também na carta de Paulo. E a ideia de Paulo aqui é, o ensino da Escritura ele permanece o mesmo. Eu não estou te ensinando nada novo. Há uma continuidade do ensino, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é absoluta. O que está escrito permanece escrito e esse escrito não vai mudar com o tempo. Nós somos contrários à adaptação, né, ou renovação das Escrituras, porque nós cremos que o que Deus diz permanece até o último dia. E aí, depois ele vai falar ainda da inspiração e da suficiência das Escrituras. Ela não só continua, como ela é inspirada por Deus, ela deve ser usada para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. Então, assim, a Escritura é capaz de tudo, de ser utilizada para todos esses fins, com o objetivo final de fazer o quê? O homem perfeito e perfeitamente habilitado. Então, assim, a ideia é que nas Escrituras nós temos tudo o que precisamos para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados. Se não somos, o problema é nosso, não é das Escrituras. É porque nós não estamos buscando adequadamente, porque nós não estamos nos mudando segundo as Escrituras e nos submetendo a ela como nós deveríamos. Mas ela é perfeita para nos tornar perfeitos e absolutamente capazes de toda boa obra. Então, esse é o paradigma que a Escritura fala a respeito de si mesma e o paradigma que é dado à Igreja de Cristo Jesus, que é também a visão do que o protestante ele vai crer, porque ele diz sola Escritura, somente as Escrituras podem nos falar a respeito de Deus. E aí nós vamos para o que o Concílio de Trento, que foi um concílio que responde à Reforma Protestante, ele foi feito para responder todos os problemas que a Reforma Protestante ela trouxe, né? E aí, nesse concílio, a tradição ela começou a se tornar ainda mais proeminente por causa de vários representantes que ali estavam, que tentaram trazer uma visão diferenciada a respeito disso. Se você conseguir ver aí no seu slide, fica mais fácil. Se você não conseguir, eu trouxe 4 pontos que foram tratados no Concílio de Trento. O primeiro fala sobre a própria Bíblia, o segundo fala sobre a justificação somente pela fé, o terceiro fala dos sacramentos e o último fala da Eucaristia e da missa. Quanto à Bíblia,
eles vão falar, na seção 4, do ano de 1546, eles dizem assim: se alguém não aceitar como sagradas e canônicas os livros da Sagrada Escritura, ou negar que a tradição apostólica deve ser recebida, seja anátema. O que eles chamam de tradição apostólica, tudo o que é feito pela Igreja Católica ao longo dos anos. Então, o que eles estão dizendo? Se você não aceitar o que está escrito na Bíblia, o que todos os papas disseram, você é amaldiçoado. É uma palavra melhor para anátema. Você deve ser amaldiçoado. O Concílio de Trento saiu dali criando uma grande inquisição e perseguição a todos aqueles que rejeitaram o ensino das Escrituras somente, por exemplo. Se você dizia que era confessava a Escritura e somente a Escritura, obrigado, meu irmão, você iria passar pela Santa Inquisição, que começou imediatamente depois do Concílio de Trento. Outro ponto, justificação somente pela fé, que o protestantismo diz, nós somos justificados só pela fé, e a fé que nos leva a Deus, Ele nos dá a fé, e nós somos justificados sem obras, mas somente por fé. E aí eles vão dizer o seguinte: se alguém disser que o ímpio é justificado pela fé, de modo a entender que nada mais é requerido, seja anátema, seja amaldiçoado. Ou seja, eles estão dizendo exatamente o contrário disso. Se você disser que é só pela fé, você é amaldiçoado, porque precisa-se de algo mais. E o que a Igreja Católica ensina é que esse algo mais são as obras. Ou seja, as obras nos fazem encontrar a salvação. Chegaremos a citações melhores nesse sentido. Os sacramentos, por exemplo, eles rejeitam a redução protestante a 2 sacramentos, que a Bíblia, né, segundo o que o protestantismo diz, ela define o batismo e a ceia como ordenanças de Deus, os 2 sacramentos. A Igreja Católica definiu 7 sacramentos. E dentro desses 7 sacramentos, ela diz que se você não aceita os 7, que é a nova lei, isso é ainda mais curioso, que o Concílio de Trento ele chama os 7 sacramentos de a nova lei. Se é nova é porque não é antiga. E se é novo é porque não veio do velho. Então, eles estão adicionando 5 sacramentos aos 2 sacramentos que tinham nas Escrituras, e eles dizem lá, se alguém disser que os sacramentos da nova lei não são necessários, seja anátema, seja também amaldiçoado. Eucaristia e missa, eles negaram, por exemplo, condenaram aqueles que negam a transubstanciação. A transubstanciação é a visão de que a ceia, quando você pega ali o cálice, você pega o pão, na verdade, eles literalmente, aquele cálice que está na sua mão, ele vira sangue e o pão vira corpo. Então, eles não podem, por exemplo, mastigar a hóstia, tem que botar na boca e esperar dissolver, mas não tem problema comer o corpo, não. Você não pode morder, mas engolir está tranquilo. E o sangue é só para o padre, não é para todo mundo, não. Então, se você se sente convidado ao sangue, você não é capaz disso. Esse também o pensamento deles, que a comunidade comum, os crentes comuns, eles não merecem tomar do cálice, porque eles são muito imperfeitos e impuros. Então, só o padre que pode tomar do cálice, porque ele sim, a pura santidade, ele pode tomar do cálice de Cristo, porque ele é um sacerdote de Deus. Então, assim, esses problemas que a gente encontra aí no Concílio de Trento, eles são apenas o início de algo que vai se estabelecer de uma forma muito mais evidente num futuro próximo. Algumas outras coisas que o Concílio de Trento inventa. Se você mudar o slide aí, você vai ver que eles vão falar, por exemplo, da existência de um lugar chamado purgatório, que alguns católicos gostam de dizer que é uma invenção, mas está em todos os documentos da Igreja Católica, e o próprio Papa, ele até hoje ainda está pensando se tira, por exemplo, Lutero do purgatório, mas ele não tirou, não. Teve os 500 anos da Reforma, recentemente, né? Aí foi sugerido ao Papa tirar Lutero do purgatório, porque ele já está lá há muito tempo. Aí o Papa pensou, quase cedeu por causa da aproximação com os luteranos, mas no final ele falou assim, vou tirar não, vai ficar lá mais um tempinho, deixa fazer 600 anos. Para eles, Lutero está lá, num lugar
pagando ainda o preço dos seus pecados, né? Olha o mal que ele causou, né? A igreja protestante é todinho o mal que ele causou. E aí eles dizem, por exemplo, no mesmo Concílio de Trento, tem lá na seção 25 de 1563, eles dizem assim: havendo o purgatório, as almas que lá se acham retidas são ajudadas pelos sufrágios dos fiéis, pelo sofrimento deles, né? E especialmente pelo sacrifício do altar. O Santo Concílio ordena aos bispos que se empenhem em que a sã doutrina do purgatório, transmitida pelos santos padres e pelos sagrados concílios, seja criada e mantida por todos os fiéis de Cristo. Então, eles não só criaram o purgatório, mas eles estão dizendo, essa é uma doutrina genuína que tem que ser ensinada e propagada por todos os padres, porque o purgatório é real e quem controla o purgatório é a Igreja Católica. Então, digamos que você, infelizmente, morreu como um protestante, imediatamente você já está condenado pelo Papa, porque ele já definiu isso, que todo protestante ele tem que passar um tempinho no purgatório. Mesmo que você confesse a Cristo, você vai ter que dar um pulinho lá, e lá o que vai acontecer? Você ficar sofrendo. O purgatório é um lugar de sofrimento, não é inferno, é um pré-sofrimento para você chegar no céu, porque aí, passando por esse sofrimento, você vai como que acrescentar obras à sua vida, sei lá o que isso pode significar, loucura mesmo. E aí isso daí vai ser acrescentado para que você um dia possa sair de lá e poder ir para o céu de verdade. Quais são os meios de você fazer isso? Você pode ou esperar muito tempo, ficar lá uns 200 anos sofrendo, e aí você pode ir, ou então alguém aqui na Terra, de bom coração, pode fazer alguma coisa para que você encontre o caminho de chegar lá mais rápido, que são, por exemplo, as indulgências, os sacrifícios, ofertas, qualquer tipo de coisa que, se você virar para um padre e falar, olha, eu gosto muito dessa pessoa, quero que ela saia do purgatório. Aí o padre vai te dar lá o que você tem que fazer, você fez, o padre assina a carta e a pessoa imediatamente vai para o céu. Entendeu? Cada um com a sua ideia. Isso é a favor ou contra o que a Escritura diz? Absolutamente contra. A Bíblia diz que existem dois caminhos, e a Bíblia diz que a chance que temos de encontrar a Cristo é aqui e agora. Se morrermos sem Cristo, condenados estamos. Se morrermos com Cristo, pertencemos a Ele, somos tomados em suas mãos. Não tem um outro lugar, um outro ambiente de espera, outro meio de se chegar lá. É somente um meio, um caminho, que é Cristo Jesus. Mas, de alguma forma, eles não veem que isso coloca as Escrituras como um subproduto da fé deles. Porque mesmo que a Bíblia não fale nada do purgatório, eles defendem a ideia de um lugar, por exemplo, em que essas pessoas vão ficar. Essa outra citação está no Catecismo da Igreja Católica, a respeito do purgatório também. Todos os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Isso aqui é o maior absurdo que pode ser falado por alguém que diz defender as Escrituras. O que eles estão dizendo aqui de forma literal? Que pode acontecer de você morrer e a sua oferta a Deus ser imperfeita. Você vai ter os seus erros parcialmente pagos por Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo, em primeiro lugar, não é suficiente. Você consegue entender isso, né? Cristo morreu na cruz, mas não foi bom o suficiente a morte de Cristo, não. Cristo foi até legal, mas não é suficiente para te salvar, entendeu? Então, o que acontece? Precisa de mais. Você precisa acrescentar um montante para você conseguir pagar o preço dos seus verdadeiros pecados. E aí vai aparecer posteriormente, por exemplo, a ideia da mariolatria. Se você virar aí o seu slide, esse é um dos pontos que foi criado pela Igreja Católica também para conseguir ajudar os fiéis que estavam no purgatório a chegar no céu. Porque se ele não consegue chegar, alguém tem que ajudar ele a chegar lá, não é verdade? Então, quem vai ajudar ele? Cristo não é suficiente, lembra disso. Esquece Cristo. Cristo você pode deixar de canto,
Porque alguém tem que ajudar agora os católicos fiéis, que não são tão fiéis assim, porque eles estão no purgatório, para chegar no céu. Como eles vão fazer isso? Olha a citação que está lá, foi dita no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium de 64, está lá escrito: Maria, pela sua múltipla intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a Santíssima Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro e medianeira. Está aí. A Maria, segundo o Concílio Vaticano II, que aconteceu em 1964. Isso não é 1500, não, gente. Isso aconteceu há 70 anos atrás. Ela é o caminho para você conseguir encontrar plena satisfação com Deus. Se você encontrar Maria, acabou. Aí, sua salvação é plena. Jesus, não. Lembra que ele está lá no cantinho? Jesus está no cantinho. Agora, Maria, ela pode resolver o seu problema. A gente vai ver o tanto que isso cresce e o tanto que isso se torna extremamente perigoso, e por isso o catolicismo é uma heresia, né? Mas o fato é que Maria, ela toma, então, esse lugar de aquela que tem méritos suficientes para nos salvar. E perceba como a tradição, ela perverte as Escrituras. Porque uma outra citação desse mesmo Concílio Vaticano II, ela vai dizer assim: o culto da Santíssima Virgem, e aí a gente já devia parar e pensar, porque está falando o culto da Santíssima Virgem. Culto é para quem? Não, é para a Santíssima Virgem, gente. Está falando na tradição aqui, ué. Entendeu? Eles agora assumem o culto à Santíssima Virgem, e para eles não tem problema com as Escrituras dizer isso. Entendeu? Não tem como não ser heresia, mas vamos lá. O culto à Santíssima Virgem, embora seja absolutamente singular, difere essencialmente do culto de adoração prestado ao Verbo encarnado, assim como ao Pai e ao Espírito Santo, e favorece-o muito. A ideia é que eles estão colocando o culto à Santíssima Virgem em um local um pouco mais abaixo ao culto da Trindade. Então, eles estão fazendo uma escala de adoração. A escala de adoração é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um pouquinho abaixo está Maria. E os outros santos estão um pouquinho abaixo de Maria. A gente não tem tempo de entrar nisso tudo. Se você quiser ler depois, você vai ficar entusiasmado com todas as loucuras que estão colocadas. Nos dogmas marianos, por exemplo, um deles, a Inefabis Deus, de Pio IX, que foi um papa, que fala sobre a Imaculada Conceição de Maria, né? Ele diz: declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina sustentada de que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, imune de toda mancha de culpa original, no primeiro instante da sua concepção, foi revelada por Deus. Então, assim, ela foi elevada um pouquinho abaixo, mas ela também é santa e perfeitamente santa. Ela não teve pecado. Desde o seu nascimento, ela é santa. Maria nunca pecou. Você peca, viu? Porque você é uma pessoa comum, mas ela foi chamada a ser a mãe de Cristo, a única, tirando Cristo, que não teve pecado, não conheceu o pecado, foi Maria. Então, por isso, inclusive, que os sacrifícios dela conseguem te levar para o céu, porque ela não tem pecado. Ah, mas Jesus também não tem pecado, mas o dele não é suficiente. Só o de Maria que é, porque é ela que concebeu Jesus. Por isso que, por exemplo, quando vai falar da mãe de Deus, o Paráclitos, né? A mãe de Cristo, eles enfatizam o ato de que a mãe de Cristo, ela tem que ser maior do que Cristo, porque ela que gerou um ser perfeito. E como algo imperfeito vai gerar algo perfeito? Não tem como. Então, a obra de fazer Cristo, de trazer Cristo a esse mundo, ela começa em Maria e depois ela se estende a Cristo, mas ela é a fonte principal. A última citação, só para a gente ver: declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado. Preste bem atenção nessa frase, porque isso aqui é um detalhe muito importante. O que eles estão dizendo? Eles estão trazendo um dogma que foi revelado por quem? Por Deus. Deus revelou à igreja
que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminando o curso da sua vida, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Ela não morreu também, tá? Ela não tem pecado, ela continuou virgem, o que literalmente vai contra o que as Escrituras dizem, porque supostamente Jesus teve irmãos, filhos de Maria, mas ela teve eles virgem, entendeu? Aí já dá o bug do milênio é esse, né? Que eles esperavam no ano 2000, não. E aqui, ela ainda é assunta aos céus, em corpo e alma. Jesus morreu, mas Maria não morreu. Entendeu? E eles estão dizendo, foi divinamente revelado à igreja. Aí você vai procurar isso nas Escrituras, você vai achar isso aonde? Onde está falando da assunção de Maria? De que ela morreu virgem? De que ela nunca pecou? Não há absolutamente nenhum local das Escrituras que diga isso. Mas há nas Escrituras algo que condena toda essa ideia de mariolatria, e não, eu estou tratando de mariolatria porque é algo mais relevante, por causa do nosso contexto brasileiro. Aqui Maria provavelmente é o ídolo mais adorado no meio da Igreja Católica. Os outros santos, eles são relativamente importantes, mas Maria, ela assume essa posição. Recentemente, tem vários padres, por exemplo, que eles estão sendo literais, absolutamente literais, convidando a adoração a Maria, condenando os cristãos por não adorarem Maria, os cristãos protestantes, né? E não somente isso, mas tem adorações diretas a Maria, que eles cantam. Se desse para passar para vocês, seria muito interessante, mas perder 5 minutos ouvindo um cântico de adoração a Maria é um absurdo. Então é melhor a gente nem pensar nessas besteiras. Mas é eles falando assim, Maria, a nossa Salvadora, aquela que nos levará aos céus. É literal que eles colocam Maria no lugar de Cristo e que a salvação deles depende de Maria. Isso vai contra o quê? Isso vai contra diretamente aos mandamentos de Deus. E aí eu tinha feito até uma tabelinha que, se você tiver no seu celular, você consegue perceber aí. Há uma distinção clara na Bíblia Católica que foi feita pela Igreja Católica. Você conhece os 10 mandamentos, não conhece? Se eu pedir para você citar aí, eu confio que você vai conseguir citar os 10, sem errar. Agora, os católicos, eles citam os 10 errando de qualquer jeito. Por quê? Porque houve uma alteração na forma como é visto os mandamentos por meio da Igreja Católica. O primeiro mandamento protestante, por exemplo, é não terá outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento católico é amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas se você for na Bíblia hebraica, não tem nada disso lá, não. O original hebraico, ele fala, não terás outros deuses diante de mim. Mas tá, a gente vai chegar lá. Segundo, do protestante, não farás para ti imagem de escultura. Segundo a Igreja Católica, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas espera aí, esse não é o terceiro? É o terceiro. O que eles fizeram? Segundo eles, isso daqui, inclusive, eu estou tirando a fonte que eu tirei de um site católico da Diocese de Anápolis. E se você pegar na Bíblia Católica Romana, eles usam essa versão que aí está dos 10 mandamentos católicos. Então, o dia que você for na casa de um católico, pede para ele ler a Bíblia dele, e o problema vai estar escancarado na cara dele, porque os 10 mandamentos são diferentes na Bíblia e segundo o que a Igreja Católica diz, né? E aí, o que eles falam a respeito disso? Eles vão falar assim, não, é porque não há uma divisão perfeita dos 10 mandamentos, eles não são numerados na Bíblia, não é verdade? Eles não foram numerados, não é 1, 2, 3, está lá só os mandamentos. E a gente escolheu fazer uma divisão diferente. E eles falam assim, olha, a gente escolheu fazer uma divisão agostiniana, enquanto os protestantes escolheram fazer uma divisão segundo Orígenes. Orígenes, ele mantinha os mandamentos exatamente como estão aí na Bíblia protestante, porque ele foi um pouco mais literal nesse sentido. Orígenes, ele tinha um grande problema de ser literal, a ponto dele começar a acreditar em misticismos literais. Esse foi o grande problema dele, mas literal ele era, não tem como negar isso. Mas aí, eles vão falar, nós somos agostinianos, nós resumimos, em vez de resumir o último, que é o não cobiçar,
que na Bíblia protestante é não cobiçarás, aí vem um monte de coisa, é a mulher do seu próximo, a casa do teu próximo, um monte de coisa. Eles vão falar assim, nós queremos honrar as mulheres. Então, nós dividimos o mandamento de não cobiçar em 2. O 9 diz, não desejar a mulher do seu próximo. E o 10, não cobiçar as coisas alheias. Porque eles dizem que isso dá mais dignidade à mulher, porque ela não está sendo comparada com coisas humanas. E aí tá, essa é a justificativa que eles apresentam. Mas aí, se você passar para o outro slide, eu vou te trazer os 10 mandamentos segundo o Santo Agostinho. E segundo Santo Agostinho, embora lá no 9 e no 10 ele realmente faça essa distinção de não desejar a mulher do teu próximo e não cobiçar a casa do teu próximo, o 1, ele não fala nada sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Porque Agostinho não era idólatra, enquanto a Igreja Católica é idólatra. Por que a Igreja Católica mudou isso? Porque se tiver nos 10 mandamentos da Igreja Católica, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, isso é contrário ao que eles vivem diariamente na fé deles. Quando você entra na Igreja Católica, a primeira coisa que você vê é Cristo crucificado numa cruz na frente. E eles veneram a imagem de Cristo, elas choram. A igreja tem Cristo chorando pelo mundo afora o tempo todo. Maria chora sangue, entende? Jesus ele só chora, sai uma lágrimazinha. Maria chora sangue, porque o choro de Maria é mais glorioso do que o choro de Cristo. E por aí vai, tem o Santo Agostinho, tem santo para tudo quanto é nome e canto. E cada um desses santos, por serem venerados e adorados, eles oram aos santos, existem orações aos santos, existem cultos aos santos, veneração aos santos. Isso é claramente contrário ao que os mandamentos 1 e 2 dizem. Então, o que eles fizeram? Tiraram os 2 mandamentos e botaram lá, amarás a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus, mas não tem problema se adorar um ídolo, não está falando isso nos 10 mandamentos. Entendeu? Então, aqui a gente vê a forma discreta, que para nós não é tão discreta assim, de perversão do que as Escrituras ensinam. A idolatria não é condenada só nos 10 mandamentos. A Bíblia inteira condena a idolatria. A Bíblia inteira condena a adoração a qualquer outro que não seja Deus. E o que a Igreja Católica faz é ensinar a adoração a outros homens, a outras pessoas imperfeitas, e para tentar tornar isso palatável, ela diz que eles são santos, santificados, que podem trazer benefício à igreja. O que é isso? Uma heresia absurda, que tira o lugar de Cristo, que tira o lugar de Deus e leva os homens a falsos deuses para serem perdidos juntamente como eles são perdidos. E aí é que entra o grande problema que hoje a igreja brasileira protestante confessional, segundo Westminster, tem, porque no nosso catecismo ele vai falar lá, inclusive, que o Papa é o anticristo, né? E tem gente que fala assim, mas isso daí não é assumido por todas as igrejas e tal. Mas se você pensar na raiz disso, não existe um outro lugar no mundo em que falsos mestres levaram o povo para longe de Deus, como a Igreja Católica fez. Ela está fazendo isso há 2000 anos. 2000 não, porque ela foi inventada lá para os anos 500, né? 1500 anos. A gente vai chegar lá, inclusive. Que eles falam que eles estão lá desde Pedro. Tá nada. Ninguém pensava em Igreja Católica. A Igreja Católica foi inventada pelo bispo romano lá para o ano 500, 600. Não existia primazia do bispo romano. E a gente vai tratar disso aqui, inclusive, já, mas a ideia é que nem a Igreja Católica mesmo aceitou isso, porque houve divisão. A Igreja Oriental virou e falou assim, o Papa de Roma é o cabeça da igreja? Não, a Igreja Oriental saiu. E ela falou assim, nós não temos comunhão com vocês. Então, eles já são condenados de serem heréticos desde o ano 500. E aí eles estão falando, nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja Oriental é muito mais fundamentada, na verdade, do que a Igreja Romana, por exemplo. Mas isso é outro assunto, a gente não tem tempo para entrar nisso hoje. Um outro ponto, e aí a gente vai entrar nessas questões de forma mais profunda.
O que a Escritura diz? Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, ele é tudo para ele, por meio dele, e é ele quem fez todas as coisas. Ele é o início, o princípio, ele é o fim, ele é o final de todas as coisas. E aí, Colossenses 1, 18 a 20, vai falar assim: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então a Bíblia aponta para Cristo e ela fala: ele é o cabeça da igreja, ele é o primogênito de todos nós, ele é o meio pelo qual somos reconciliados por Deus. Para ele todas as coisas foram feitas e para ele é toda a glória. E aí o que a gente encontra na Igreja Católica? E aí eu trouxe alguns argumentos muito interessantes que não foram escritos por protestantes, mas foram escritos pelos padres católicos. Nesse caso aí, esse foi o Concílio Vaticano em que eles determinaram que o Papa ele é infalível. Foi quando foi votado no Concílio Vaticano a infalibilidade papal. E aí tem esse bispo aí, ó, o Peter Richard Kenrick. Ele é um bispo americano de St. Louis. E esse bispo ele vai escrever um discurso para ser proferido no Concílio do Vaticano. E nesse concílio ele apresenta algumas coisas. A primeira delas: a Bíblia não fala sobre infalibilidade papal. Ele vai defender isso e ele entregou essa versão para todos os bispos que estavam no Vaticano, tá? Então não é que quando eles declararam o Papa infalível, não tinha ninguém falando que ele não é infalível. Porque tinha. O outro que vem depois desse é um pouco pior do que esse ainda no modo de tratar essa questão. Mas aqui ele está dizendo: não há evidências das Escrituras. Não podemos tornar o Papa infalível porque isso é mentira. Então tinha lá um bispo falando isso? Tinha. Eles, dentro da própria Igreja Católica, tinha gente falando assim: isso é loucura. Como que a gente vai tornar o Papa infalível? Isso não faz sentido nenhum. Ele vai falar, por exemplo, questionar se a tradição tem sido uniforme para sustentar isso. O que ele vai enfatizar é exatamente isso. Há variações históricas. Papas que desmentem o outro. Se o Papa é infalível, logicamente não cabe que os dois papas que dizem duas coisas diferentes, os dois sejam infalíveis. E óbvio que esse homem estava tentando trazer o Concílio Vaticano à razão, né? Ele estava tentando falar para eles assim: pensem, usem o cérebro de vocês. Não tem como, se um diz uma coisa e o outro diz outra, não tem como os dois serem perfeitos e corretos no que eles estão falando. Eles são falíveis, um dos dois está errado. Mas a gente não tem como entrar nesse discurso, que é um discurso gigante que ele escreveu, ele enviou para eles. Basicamente, ele foi rejeitado. Eles votaram depois, ele trouxe argumentos escriturísticos, inclusive, ele traz Mateus 16, João 21, Lucas 22, ele traz tudo isso como argumentos declarando que o bispo de Roma ele não era infalível e ele não era primazia na Igreja de Deus. Peter, ele foi ignorado pelo Vaticano. Aí tem um outro, um croata. O nome dele é mais complicado, é Joseph Strossmayer, sei lá como que fala em croata isso, mas ele foi mais veemente, porque ele foi ao púlpito do Vaticano e ele falou publicamente contra a infalibilidade papal ali. Há vários discursos que são escritos sobre ele, esses discursos contra a infalibilidade, muitos deles, com o tempo, eles acabaram sendo adulterados, tem que ter um cuidado muito grande quando você vai pesquisar a respeito desses discursos, mas, basicamente, ele alertou a igreja que, se ela reconhecesse a infalibilidade, ela ia ter que reconhecer também a infalibilidade dos papas anteriores, inclusive aqueles que, historicamente, eles trouxeram vergonha à igreja. E ele está falando assim:
Gente, tem papa que foi horrível. Tem papa que fez maldades e mazelas. A gente vai dizer que o que eles fizeram está ok? A gente vai reconhecer que os atos perversos que eles cometeram são infalivelmente perfeitos? Então, esse bispo, ele estava questionando absolutamente a autoridade papal. Ele também apresenta argumentos de escritos inspirados, segundo as Escrituras, de que isso é contrário ao que a própria Bíblia diz. Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Porque a Igreja Católica ela não pode dizer que ela se enganou no caminho. Ela fez isso de forma consciente, ela foi admoestada pelos próprios bispos da Igreja Católica, mas conscientemente ela disse: nós cremos na infalibilidade do Papa Romano. Então, por isso que eu trouxe isso daí. E aí a gente vai para afirmações sobre os papados. Concílio Vaticano I, de 1870, ele diz assim: se alguém disser que o Romano Pontífice tem apenas o ofício de inspiração ou direção, mas não a plena e suprema potestade da jurisdição sobre toda a igreja, não somente nas coisas que pertencem à fé, aos costumes, mas também na disciplina e governo da igreja espalhada pelo mundo inteiro, ou que ele tem apenas a parte mais importante, mas não a totalidade dessa potestade suprema, ou que esse potestade não é ordinária e imediata sobre toda e cada uma das igrejas, sobre todo e cada um dos pastores e fiéis, seja anátema, seja maldição. Então, o que o Concílio Vaticano está dizendo? O Papa de Roma, ele é um pouquinho maior do que Cristo, segundo o Concílio Vaticano. Porque ele tem a totalidade de tudo em suas mãos. E quem estiver rejeitando o ensino papal é amaldiçoado. É amaldiçoado. Então, eles colocam o Papa no lugar de Deus, no lugar de Cristo. Aí outra afirmação, agora do Concílio Vaticano II. O Romano Pontífice, como sucessor de Pedro, é o princípio perpétuo e visível e fundamento da unidade tanto dos bispos como da multidão dos fiéis. O que eles estão declarando? Que existem dois governos na igreja hoje. O primeiro é Cristo, ele é o rei da igreja invisível. Então, Cristo está onde, gente? Ele morreu, né? Se ele não está aqui, ele governa a igreja que está lá no céu, tá? E a igreja que está aqui na terra não pode ser governada por Cristo, ela precisa de uma pessoa. E esse é o Papa. Ele é o governo da igreja de Cristo no mundo. Então, aqui, onde você está, é o Papa que manda. E quem não ouviu o Papa, quem não seguiu o Papa, quem não atender a tudo que o Papa disser, você é amaldiçoado e você é contrário ao que próprio Deus diz. Basicamente é isso. Então, o Papa na Terra, ele é o ser mais iluminado, o rei da igreja, o governador da igreja. Sem o Papa, não é possível chegar a Deus. Basicamente. Aí, muito bem, meu irmão. Ele deu o check do anticristo aqui, viu, gente? Ele fez o anticristo? Sim. Perfeitamente colocado. Esse é o check do anticristo. E aí fica mais evidente se a gente pular o slide e a gente olhar, por exemplo, para o que foi afirmado sobre os títulos papais. Então, a gente tem que falar do Papa. Como que a gente vai chamar o Papa? Ele é o Vicarius Christi, que significa o vigário de Cristo. Ele é aquele que ocupa o lugar de Cristo nesse mundo. Ele é o Caput Ecclesia Visibili, que é o cabeça visível da igreja. Aí, algumas afirmações que são colocadas para o próprio Papa. O Papa Bonifácio VIII, por exemplo, na bula Unam Sancto de 1302, ele diz assim: por consequente, declaramos, afirmamos, definimos e pronunciamos que a necessidade para a salvação que toda criatura humana esteja sujeita ao pontífice romano. Você prestou atenção nisso? Toda criatura humana. E ele usa várias palavras para ficar... Ele declara, afirma, ele define, ele pronuncia. Se você não entendeu aqui, é porque você é besta, entendeu? Porque eles estão dizendo claramente, sem o Papa, você não pode ser salvo.
Meu irmão, todos os checks do anticristo estão aqui. Eu concordo com o nosso irmão. Por isso que quando a gente chega nas confissões protestantes, todas elas veementemente vão afirmar: o Papa é o anticristo. Porque ele ocupa o lugar de Cristo, ele não se importa em ocupar o lugar de Cristo e ele quer o lugar de Cristo. Então ele sim, ele é aquele que assume a posição de Cristo na igreja romana. E qual o grande problema, principalmente da igreja romana para com os protestantes, é que os protestantes rejeitaram a autoridade papal. Todas as vezes que eles rejeitam a autoridade papal, eles foram condenados na história. Todas as condenações foram no momento em que eles rejeitaram a primazia de Roma. A maioria dos movimentos protestantes, reformados, digamos assim, eles não saíram da igreja, eles foram expulsos. Porque eles rejeitaram a primazia de Roma e, ao fazer isso, os papas, em resposta, os perseguiram e os expulsaram. Isso acontece sistematicamente na história do cristianismo e em todos os períodos, na verdade, nós encontramos povos cristãos genuínos que mantêm-se afastados do papado romano. Um exemplo claro, antes da gente passar para o último ponto, que eu vou tentar ser mais raro. A gente fala muito dos movimentos monásticos. O movimento monástico ele foi, inicialmente, ele surgiu por rejeitar o que a igreja romana estava causando. Eles rejeitaram não só a primazia do Papa Romano, que fazia loucuras, mas especialmente porque eles olhavam para o Papa Romano e eles viam não só o Papa, mas os bispos, os cardeais, cheios de pompa. Eles viviam nos seus castelos, eles usavam roupas extremamente caras e maravilhosas, com os cordões de ouro e tudo aquilo. Eles falavam assim: isso aí não faz sentido, não. Isso daí não é o que a Bíblia está dizendo, não. É o que eles fizeram. Vamos para os monastérios e aqui a gente vai fazer uma verdadeira adoração a Deus. E eles buscam o contrário do que o papado romano ele estava buscando. Enquanto o papado romano buscava riquezas, os monastérios buscavam a simplicidade. Aí, com o tempo, o que o Papa fez? Ele começou a colocar gente dentro do monastério, até que ele tomou conta dos monastérios também. E acabou matando o movimento. Mas os primeiros monásticos, eles estavam ali porque eles rejeitaram a igreja. Quem continuava rejeitando, eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram excluídos da igreja romana. Mas o fato é, isso aconteceu sistematicamente ao longo da história. Os protestantes são só uma pequena parte disso. Tem muito mais gente que já foi mandada para o purgatório pelo Papa e provavelmente eles ainda devem estar lá, segundo a cultura deles. Mas sigamos. Justificação pela fé. A Igreja Católica diz que não podemos ser salvos somente pela fé, não podemos ser justificados pela fé. É isso que a Escritura diz? Não. Temos dois textos aí, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Como conciliar isso com é preciso ter obras para ser salvo? Eu até agora não sei. Não tem como. Porque o texto é claro e objetivo. A gente é justificado pelo quê? Pela fé. Sem obras da lei. Independente. Mas eu não tenho obra nenhuma. Independente das obras da lei. A salvação é pela fé. Mas tá. Outros textos. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Cadê as obras nesse texto? Não tem. Absolutamente obra nenhuma. É 3 vezes declarações aos romanos dizendo:
a salvação é pela fé, não por causa das suas obras. É de graça, é gratuito, não tem que pagar nada em troca. É só você crer em Cristo Jesus, você vai ser salvo. E aí a gente vai para o que a Igreja Católica declarou. Por exemplo, no Concílio de Trento, a gente já começou a tratar um pouco do Concílio de Trento, mas vamos ver outras das aberrações que ali estão. Cânon 9, que foi escrito contra a sola fide. Se alguém disser que o ímpio é justificado pela fé somente, de modo a entender que nada mais requer que coopere para obter a graça da justificação e que de nenhum modo é necessário que ele se prepare e disponha pela ação de sua vontade, seja anátema. Você percebe que aqui eles estão condenando a própria Escritura? Eles estão virando para Paulo e falando assim, se alguém disser, Paulo disse, então Paulo é um amaldiçoado. Entendeu? É absurdo a forma como eles acreditam que eles estão conciliando a Escritura com a tradição. Eles não estão. É contrário ao que a Bíblia diz. Então, a Igreja Católica seria muito mais verdadeira se ela simplesmente dissesse a Bíblia para nós é só um livro qualquer, um livro histórico que serve para contar algumas coisinhas, mas a tradição é o que impera sobre nós. Porque o que a Bíblia diz não serve para nada a respeito disso. Vamos ler. Eu estou vendo que o meu tempo está chegando ao fim. Então, vamos ver, por exemplo, o cano 32, que é o de baixo aí do seu texto, do slide, que é um texto que foi baseado nos escritos de Tomás de Aquino, né? E aí ele vai dizer assim, se alguém disser que as boas obras do homem justificado são de tal modo dons de Deus que não são também méritos bons do próprio justificado, ou que o mesmo, pelo bom mérito que pratica com a graça de Deus e o mérito de Jesus Cristo, não merece realmente o aumento da graça, a vida eterna e a obtenção da mesma vida eterna, se morrer em graça, bem como o aumento da glória seja anátema. Aqui é uma declaração objetiva, direta e clara de que o que eles estão dizendo é assim, meu amigo, se você diz que a salvação é simplesmente pela graça, pela fé, e que as suas obras, elas não são méritos para a sua salvação, você está amaldiçoado. Os seus méritos, eles são extremamente importantes. Sem méritos, você não vai alcançar a salvação. Sem os méritos, você está perdido. O mérito, na verdade, é o meio. Sem o mérito, você não chega lá, entendeu? Então, se você tiver só a fé, você não está lá. Exemplos das Escrituras. O ladrão da cruz está no céu, então? Rapaz, já era para ele. Jesus mentiu. Jesus virou para ele e falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Rapaz, ele não tinha mérito, não deu nem tempo dele arrumar o mérito. Aí, você tem que falar no microfone, o Abraão. Você ia falar alguma coisa? A pegadinha, né? É a pegadinha da Bíblia para o católico. Não tem como, gente. A gente está diante de coisas que elas não podem ser colocadas juntas. Ou a Bíblia está certa, ou a doutrina católica está certa. Não tem como as duas estarem reunidas e andando juntas. Se você assume uma, você está rejeitando a outra. Porque elas são contraditórias. Elas dizem coisas distintas. Ou a salvação é somente pela fé, e a gente vai chegar lá, a gente vai encontrar os santos de Deus por meio das obras de Cristo, ou então o povo está perdido, porque sem obras vocês não se alcançam a Deus. Agora, será que eu tenho obras para isso? Rapaz, é claro que não. Não tem. Que obra que a gente pode trazer perante Deus para que a gente possa pagar o preço da nossa salvação? Eu vou chegar em você, meu irmão, mas a ideia toda é exatamente essa. A Escritura ela nos diz que nenhum homem pode se agradar a Deus. Porque a partir do momento que o pecado nos corrompe, não há nada mais que a gente possa oferecer ao Senhor. Nós estamos tomados pelo que
pelo resultado do pecado em nós. Nós somos condenados. Então, se somos condenados, quando fomos apresentados a Cristo, o que a gente pode oferecer para Ele? Nada. O único mérito do cristão é se ele crer em Cristo Jesus. Porque quando a gente chegar lá no último dia, a gente vai virar para Cristo e a gente não vai trazer a nossa lista de boas ações. A gente vai chegar para Ele e falar assim, eu tenho a Cristo. E Ele vai falar assim, eu sei, chega aí. Você está no meu céu. Se você não tiver Cristo, você não tem mérito nenhum. Você não tem nada. Porque o único mérito é Cristo Jesus. Temos 2 perguntas do lado de cá. Perfeito. As obras são como trapo de imundícia para Deus. Muito bem colocado. É muito simples, porque Tiago não está falando da salvação ali. Se Tiago não está falando da salvação, nós não podemos pegar esse texto e aplicá-lo para a salvação. O que Tiago está falando é a respeito de uma vida cristã genuína. E uma vida cristã genuína, ela não é evidenciada somente pela nossa fé. A fé é o que nos leva à salvação. Mas o que nos torna cristãos não é sermos salvos, mas é viver como salvos no mundo em que estamos. Tá, recebi um horário ali. Exatamente. Sem Cristo estamos debaixo da ira. Mas a ideia básica é exatamente essa. Como reconhecemos um cristão? Reconhecemos pelas obras que ele faz. Se você só diz crer e estiver lá na sua casa, fechado, nunca se encontra na igreja, nunca se reúne aqui para adoração santa a Deus, não lê sua Bíblia, não ora, não busca a presença de Deus, não vive uma vida justa, persegue as pessoas que estão ao seu redor, oprime o pobre, oprime aqueles que estão à sua casa, você oprime sua esposa, oprime seus filhos, não tem evidência nenhuma da sua salvação, meu irmão. Se você vive assim, acredite, provavelmente você não é justificado pela fé, não. As suas obras refletem que você pertence a Satanás. Agora, aquele que é justificado pela fé, as obras são evidenciadas porque ele foi justificado pela fé. Cristo nos santifica e ele nos torna como ele é. E assim as nossas obras se tornam evidentes. E a fé, então, sem as obras, ela é morta. Aí faz sentido a gente pensar assim. Ela já falou. Exatamente. Ele enfatizou, nem a fé é mérito nosso, ela é dada por Deus, né? Muito bem, o Abraão lembrou aqui das obras que de antemão Deus preparou para nós. Que nós somos preparados para podermos, uma vez justificados pela fé, para atuar a serviço de Cristo com essas obras, evidenciando a glória e o poder de Cristo Jesus. Agora eu tenho que caminhar, porque se faltava 7 minutos, agora deve faltar só uns 2. Então, aqui a gente... Vamos passar para o último slide, para a gente concluir, então, né? A gente está diante de algo extremamente evidente. Porque se temos as Escrituras, se temos o ensino que Deus deu à sua igreja, e temos um outro ensino que é totalmente contrário às Escrituras, o que nós reconhecemos e dizemos é que isso é uma heresia. Não existe um pacto entre o cristão católico e o cristão protestante. Da mesma forma como não existe um pacto entre o muçulmano e o cristão. Por quê? Porque as coisas elas simplesmente não podem convergir. Eles são contrários ao seu Deus, eles são contrários ao seu Senhor, eles são contrários ao ensino que as Escrituras dão para você, e aí você vai virar e falar assim para mim,
Não, a gente é uma igreja só. Não tem uma igreja só. Existe uma igreja só, que é a igreja de Cristo Jesus. Essa igreja não inclui uma igreja idólatra, uma igreja papista, mariólatra e uma igreja em que as obras é que te salvam. Você consegue perceber isso? Então, quando a gente fala que nós precisamos pregar para os católicos romanos, a gente está enfatizando algo objetivo. E claramente objetivo. A única maneira da gente reconhecer que a gente pode e deve viver essa vida compactuando com aqueles que têm alguma coisa em comum conosco. Então a gente tem que falar assim, vamos só finalizar aqui, Batista está do nosso lado? Tá, porque o Batista, ele crê nas mesmas coisas, são coisas secundárias. Assembleiano, tem um bom bocado que passa. Universal, não dá, porque, por outros motivos, eles rejeitam a Cristo. Católico romano, não é cristão. Não é porque você toma o nome de Cristo que você é cristão. Mas é porque você conhece ao verdadeiro Cristo e você segue ao verdadeiro Cristo. Lembre-se do que aconteceu com os judeus. Os judeus diziam servir a Deus. E aí Deus virava para os judeus por meio dos profetas e dizia assim, eu não sou o seu Deus. Vocês não são o meu povo. Mas estava lá eles falando, a gente adora a Deus. Não é o que o nosso coração sente, gente. Não é o que você quer. A verdade é absoluta e objetiva. Ou somos de Cristo, ou não somos dele. Quer fazer uma pergunta? Bom, a visão mais comum, e a gente vai pegar isso da maioria dos teólogos que já tratam do assunto e que pensam do assunto, é que não é um ambiente em que o cristão deveria ser inserido e não deveria se inserir. Pelo simples fato de que, se há ali uma adoração a um outro Deus e você faz parte disso, inconscientemente você está passando para aquelas pessoas que não tem problema você participar da adoração a outros deuses. É algo que não é claro, mas é passado e transmitido àquelas pessoas. Então, digamos assim, fui convidado para um culto católico. A primeira coisa que tem no culto católico, não sei se vocês já foram lá, né, mas eles têm a ordem de culto deles também. Tem lá uma hora, por exemplo, que todos se levantam e leem lá um texto engrandecendo Maria. Se você está lá, presente lá, e você participa daquilo, mesmo que você, no seu coração, diga que você não crê, o simples fato de você estar ali, você está dizendo assim, não tem problema que vocês adorem Maria. Eu consigo, inclusive, estar no mesmo ambiente, a gente consegue praticar as mesmas coisas todos juntos, porque está tudo bem e a gente pode caminhar assim, sem problema nenhum. Quando, na verdade, o que as Escrituras vão enfatizar, especialmente no Antigo Testamento, é que a idolatria ela tem que ser condenada de forma veemente. E talvez esse é o grande ponto que o protestantismo ele ainda não percebeu, que quando a gente trata do catolicismo, ele é completamente idólatra. É completamente idólatra. E se a gente compactuar com qualquer coisa do catolicismo, nós provavelmente estaremos participando da sua idolatria. Então, eu acredito, e eu falo isso embasado na maioria dos teólogos que eu já li, que tratam desse assunto, que a melhor opção para o cristão é que ele não participe dessas atividades, que ele mostre o seu afeto, o seu carinho de outras formas a essas pessoas,
é que eles chamem elas, inclusive, a uma verdadeira adoração a Deus, porque o que eles estão, na realidade, fazendo é participando de um culto a outros deuses, a deuses falsos que estão levando eles para a perdição. Então, é um ato de evangelizar, é um ato de se guardar e é um ato de se preocupar com o próximo. Não ir, às vezes, representa muito mais do que ir. No que diz respeito às coisas verdadeiramente sérias. É igual se tratar um filho. Às vezes você tem que falar não para o seu filho. Vai fazer mal para ele. Ele vai ficar triste, vai chorar, vai espernear. Mas se você não disser não, ele vai achar que está tudo bem, ele fazer o que ele quiser. Mas o não é importante, porque ele ensina, ele disciplina e ele traz o seu filho para a verdade. E quando a gente faz isso, a gente faz a mesma coisa. A gente está virando para eles falando assim, olha, eu não posso participar de um falso culto a Deus. Eu não posso tomar parte em algo que vai ser prejudicial. Vai fazer pergunta, já vem orar também. Muito bem. Timóteo trouxe, inclusive, uma nova informação. Essa eu não sabia. Que existe, inclusive, o Supremo Conselho já definiu que se algum cristão da IPB ele optar por ser padrinho de um católico, ele deve ser disciplinado na igreja local. E é óbvio que isso tem base bíblica mesmo, porque o que ele está fazendo é participando de um ato público e um culto a um Deus falso, e ele está fazendo parte disso. Já vem para cá. Sim, sacramento. Aí. Como é que ele vai fazer isso, né? Conduzir os noivos à fé católica. Bom, vamos orar então, meus irmãos. Vou convidar o pastor Timóteo a vir fazer essa oração. E depois os irmãos estão dispensados. Eu não sei se tem que dar aviso. Vamos orar, irmãos. Pai querido e amado, te rendemos graças pela tua palavra, porque o Senhor nos dá a tua direção, porque a tua igreja, Pai, pode ter esse privilégio de juntos aprendermos diretamente do Senhor. Pedimos, Pai, a tua misericórdia sobre aqueles que têm seguido tradições em detrimento da tua palavra. Pedimos que o Senhor dê sabedoria à tua igreja, Pai, no trato com pessoas que têm vivido nestes caminhos idólatras. Ó Pai, que sejamos usados pelo Senhor, ó Deus, no testemunho do Teu Evangelho, para os Teus eleitos que, porventura, estejam nestes caminhos, Pai. Guarda o nosso coração, Pai. Guarda, Pai, a Tua igreja de andar nestes caminhos. Temos visto, Pai, alguns que têm apostatado da fé, apostatado das Tuas verdades, ó Deus. E pedimos que o Senhor guarde a Tua igreja aqui disto, Pai. Tem misericórdia de nós, dá-nos um dia em paz, continue nos sustentando, Pai. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só avisando, o horário das crianças é 11h45. Se alguma sala não encerrou, aguarde um pouquinho, porque o trânsito, às vezes, na frente das salas, atrapalha as crianças, tá bom? Então, aguarde um pouquinho, caso não tenha terminado. Lembrando que até os 6 anos, os pais vão buscar os filhos, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos dê um dia na presença dele.